Pessoal, vamos que vamos aqui, vamos fazer mais uma aula aqui do nosso projeto aqui para detonar essa banca aqui, essa banca Sebrasp. Você que está interessado aí em dominar essa banca, simplificar a tua vida. Hoje a gente vai falar de um tópico muito bacana, que é o tópico de planejamento, planejamento estratégico, balance scorecard, análise SWOT. Cai muito em concurso, galera do TCE que está ligada aí nesse projeto, pessoal agora do TCDF também, que está agora sabendo que essa banca vai atacar, e esse projeto vai ser muito bacana. Hoje vamos falar de mais um tópico aqui, que está no edital, tanto do de analista administrativo do TCE, quanto no de técnico administrativo. Então você que está ligado aí no TCE, cola junto, vamos que vamos. Vou jogar a vinheta aqui e a gente cai dentro. Vamos que vamos. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada, ver como a Sebrasp, então, tem cobrado o tópico de planejamento. Vamos aqui, como exemplos de oportunidades para a organização, estão o advento de novos concorrentes e a introdução no ambiente externo de novas tecnologias de difícil adoção e alto investimento. Pessoal, vamos lá. Aqui é uma questão de análise SWOT, né? Análise SWOT, se você vai lembrar aqui, a gente tem quais fatores, né? A gente tem fatores internos, que são forças, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, vamos lá, qual é o bizu de você não, digamos assim, não errar questão de análise SWOT? É você saber se o fator é controlável ou não controlável. O fator é controlável, ou seja, se está ao seu alcance como administrador melhorar aquela situação, ele é um fator interno. Se for bom, força; se for ruim, fraqueza, né? Aqui, bom e ruim. Se for externo, ele, se for bom, é uma oportunidade; se for ruim, é uma ameaça. Beleza, aí o que a banca trouxe aqui? Como exemplo de oportunidades. Beleza, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o fator que ela está trazendo, ele é controlável, ele é externo? Logo de cara a gente vê que é. Concorrente, novo concorrente, não está no nosso controle. O cara aparece, infelizmente, né? Você está ali, tua vida tranquila, aparece o desgraçado lá lançando um produto igual ao teu, a loja do lado da sua e por aí vai, né? O segundo fator, uma introdução no ambiente externo, a banca até já te ajudou aqui, de novas tecnologias de difícil adoção. Apareceu uma nova tecnologia, está no seu controle? Não, não está no seu controle. Então, os dois são fatores externos. O problema aqui não é esse. O problema aqui é que eles não são positivos. Aparecer um novo concorrente é ruim, né? Obviamente, ninguém quer novo concorrente aparecendo. E novas tecnologias de difícil adoção e alto investimento também são ruins. São, na verdade, ameaças, né? Os dois fatores. Então, por isso aqui, gabarito é questão. Opa, peraí, questão errada. Canetinha aqui, 10-0 em cima de mim, mas questão errada, porque isso aqui não é oportunidade. Vamos para a próxima aqui. Caso a área de infraestrutura e patrimônio de uma organização necessite atualizar seu planejamento, a ferramenta adequada para análise do seu ambiente interno e externo será, pessoal, mais uma vez a questão aqui está cobrando análise SWOT, né? Análise do seu ambiente interno e externo. Isso aqui é feito, é uma ferramenta de diagnóstico estratégico, né? É feito pela análise SWOT. SWOT, isso é favorito, tá? Então, aqui matriz BCG é uma matriz, é uma ferramenta que a gente estuda quando a gente vê estratégia, né? Uma ferramenta de análise de portfólio, como a gente diz. Quem conhece aqui a matriz vai lembrar que é aquela matriz muito conhecida da vaca leiteira, do produto estrela, do ponto de interrogação, do abacaxi, né? Ou do vira-lata e por aí vai, tá? A análise de 360 graus
é uma ferramenta de avaliação de desempenho. É aquela a ferramenta que todo mundo analisa todo mundo, que você é avaliado por todos os ângulos. Não tem nada a ver com planejamento, não, tá? É muito mais análise de ambiente interno e externo. E a matriz Gucci é uma ferramenta também relacionada a planejamento, mas é uma ferramenta de priorização, né? Aquela gravidade, urgência, tendência é uma ferramenta de análise de priorização, né? Qual é o problema que você vai atacar primeiro? O gabarito é mesmo letra D de dado. Vamos para mais uma. O BSC permite realizar medições para o gerenciamento da estratégia por meio de indicadores de resultado que demonstram o atendimento aos objetivos da estratégia, de maneira que, para cada objetivo estratégico, podem ser definidos indicadores de resultados com os respectivos indicadores de desempenho. Pessoal, o BSC, ou painel balanceado, como se a gente pudesse traduzir para português, né? Ele realmente ele faz, digamos assim, ele cria diversos objetivos, cada um deles atrelado a uma daquelas perspectivas, né? Perspectiva financeira do cliente, processos internos de aprendizado e crescimento. E para cada objetivo desse, você precisa ter indicadores, sim, né? E os indicadores são aquelas medidas que vão nos permitir avaliar se aquele objetivo está sendo cumprido ou não, né? Se a gente está atingindo o objetivo ou não. Então, aqui, ó, é, a questão está certa, ou seja, para cada objetivo, eu posso definir alguns indicadores de resultados, né, com os respectivos indicadores de desempenho. Está certo essa aqui, o gabarito é a questão certinha. Vamos para mais uma. Para que uma empresa possa sair de sua posição atual, chegar às posições desejadas a curto, médio e longo prazo e concretizar suas principais metas, é necessário realizar um planejamento estratégico, iniciando pelo diagnóstico estratégico. Aqui, gente, essa questão até aqui, a questão está certa, bonitinha, não tem nem o que falar, tá? Agora, essa parte final aqui, iniciando pelo diagnóstico estratégico, dá uma treta danada. Por quê? Porque não tem consenso na literatura. Vários autores, cada um fala de um estágio. Tem gente que fala que começa pelo diagnóstico estratégico, tem gente que fala que começa pelo estabelecimento de objetivos, que é, por exemplo, o caso do Chiavenato. Então, assim, isso dá uma treta danada e eu, se tivesse fazendo essa prova, teria entrado com um recurso aqui, tá? Por que, Renato? Porque para ele cobrar que começa pela fase tal, ele tem que dizer baseado em quem? Qual é o autor que diz isso? Se ele tivesse falado aqui, de acordo com, por exemplo, o Djalma de Oliveira, que é um dos que fala dessa fase aqui, a questão estava certa e não cabe recurso. Como ele não citou autor nenhum e não existe consenso sobre essas etapas, isso era recurso certo. Mas, de qualquer maneira, a banca aqui considerou questão certa, tá? Vamos para mais uma. As decisões estratégicas têm geralmente alcance temporal prolongado e elevado grau de impacto. Por sua vez, o planejamento tático está mais voltado aos meios para alcançar os objetivos especificados. Pessoal, aqui está certo, né? Obviamente, o começo da frase, as decisões estratégicas, elas normalmente têm prazo, alcance temporal prolongado, é uma maneira bonita ali, pomposa da banca dizer que o foco é no longo prazo, né? E elevado grau de impacto que estão buscando, digamos assim, a organização como um todo, né? São grandes objetivos, grandes decisões. Em geral, decisão estratégica não vai focar em algo que é pouco relevante. O final, ou seja, o planejamento tático está mais voltado aos meios, porque normalmente o planejamento estratégico vai desdobrar em vários planejamentos táticos, né? E esses planejamentos vão buscar em cada unidade, né? Como você consegue atingir os objetivos estratégicos. Então, a banca aqui é questão certa essa questão aqui. Vamos para mais uma. A fim de otimizar determinada área de resultado, uma organização deve trabalhar com a decomposição de objetivos, estratégias e políticas. Para isso, a equipe de trabalho deve adotar a metodologia do planejamento operacional. Pessoal, vamos lá.
A fim de otimizar, olha o que que ela fala aqui, a questão. Otimizar determinada área de resultado. Ele não está falando aqui de uma atividade, de uma, assim, uma tarefa específica. Ele está falando de um setor, né? Isso aqui, pessoal, está falando do planejamento tático, não do operacional, tá? Planejamento tático, também chamado de planejamento gerencial, tá? Ou seja, é o planejamento tático que vai pegar o objetivo, estratégia e política e desdobrar, né? Fazer essa decomposição que ela fala aqui para cada área, né? A, e ele ainda fala aqui da equipe de trabalho, né? Aí você vai desdobrar mais ainda depois para transformar isso num planejamento operacional voltado para a atividade, tá? Para os procedimentos, para os cronogramas ali, de execução daquela tarefa específica, aí sim seria o planejamento operacional, tá? Então aqui é questão errada, errada. Vamos mais uma aqui. O planejamento operacional em uma instituição deve gerar planos compostos pela especificação das etapas para a realização das metas e estabelecer procedimentos, programações e cronogramas de execução. Aqui tá beleza. Repara que aqui, ó, ele pegou o planejamento operacional e aí tá voltado o quê? Exatamente como que eu vou fazer aquela tarefa, né? Os procedimentos que eu vou usar, que tipo de programação eu vou ter, quando que eu vou executar. Então, essa aqui tá perfeitinha. Vamos que vamos, vamos para a próxima. De acordo com a metodologia Balance Scorecard, os processos críticos da organização devem ser classificados na perspectiva do cliente, com vistas ao alcance da satisfação e fidelização da clientela. Pessoal, a metodologia Balance Scorecard, ela tem, de acordo com o plano original ali dos autores, né, ela tinha quatro perspectivas, né, de aprendizado e crescimento, peraí, e crescimento, a perspectiva de processos internos, perspectiva de clientes e a perspectiva financeira, né? Beleza. Aí o que que ele está falando? Os processos críticos, né, devem ser classificados na perspectiva do cliente? Não, é de processos internos, né? Não é de cliente. Clientes, onde é que eu vou ter ali o que que vai encaixar na perspectiva do cliente, né? A satisfação do cliente, se ele lembra da tua marca, se ele lembra da tua empresa e por aí vai, né? Então, isso aqui, ó, errado aqui, questão errada. Vamos lá, próxima. Suponha que no sítio eletrônico de determinada instituição de fomento à pós-graduação conste a seguinte frase entre as informações acerca da instituição: fomentar a pós-graduação no país a partir da concessão de bolsas e de recursos financeiros para estimular a formação de pessoal qualificado em nível superior e atender ao crescimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação, promovendo-se assim a qualidade da pós-graduação brasileira. Nesse caso, é correto considerar tal frase como a declaração da missão da instituição, pois por constituir um propósito orientador da sua atuação. Pessoal, essas questões aqui, o Sebrasp traz muito essas frases assim. Normalmente a dúvida do aluno é se isso é a missão ou é a visão, né? A missão é o propósito, é o motivo pelo qual ela foi criada. Por que que ela existe, né? Por que que alguém criou essa instituição, tá? A visão é onde ela quer chegar, é o destino desejado, é o que que ela quer ser na vida, no futuro, digamos assim, se a gente fosse fazer um paralelo com a pessoa. Então, para pensar aqui, ó, fomentar a pós-graduação, né? A instituição, olha, o cara mesmo fala, é uma instituição de fomento à pós-graduação. Aí a frase começa: fomentar a pós-graduação no país, concedendo bolsas, blá blá blá. Gente, isso é a missão. É para isso que ela foi criada, tá? Isso tá certo. Ou seja, é a declaração de missão?
Exatamente, tá? Declaração de missão. Vamos para mais uma questão aqui. Na análise SWOT de uma instituição educacional, a existência de avançadas metodologias de avaliação de aprendizagem disponíveis no mercado é considerado uma força. A gente já falou sobre essa análise SWOT aqui numa questão anterior, bem parecida, e vamos lá, vocês já sabem com certeza matar isso. A existência de uma avançada metodologia de avaliação de aprendizagem disponível no mercado. Aqui, a banca até já te deu de bandeja. Isso é fator interno ou externo? Isso é fator externo. Não somos nós que estamos lançando essas avançadas metodologias de avaliação. É, digamos assim, algo que existe no ambiente externo, tá? Então, isso pode ser considerado uma força? Não, não pode ser considerado uma força. Isso aqui, vamos imaginar que para uma instituição educacional, eu ter uma avançada metodologia de avaliação de aprendizagem disponível no mercado é algo positivo, né? Bacana. Então, isso aqui é uma oportunidade. Isso aqui não é uma força, tá? Uma oportunidade, gabarito questão errada, tá? Vamos para mais uma. No que se refere à análise SWOT, assinale a opção correta. Então, opção correta. Vamos lá. A análise SWOT permite maximizar vendas e lucros simultaneamente. Pessoal, a análise SWOT tem nada a ver com nada disso. A análise SWOT vai só te dar uma ideia de como é que está a tua situação, né? O seu diagnóstico estratégico, sua situação interna, externa. Não tem nada a ver com permitir maximizar vendas, ou pelo menos nada não direcionado, né? Nada relacionado a isso, diretamente. Depois de utilizar a análise SWOT, a empresa deve corrigir todas as suas fraquezas e se vangloriar das suas forças. Essa aqui é só para que ela tu dá uma risada, né? Na hora da prova, né? Não tem nada a ver de se vangloriar das forças, não, gente. É isso. É entender o que você tem que melhorar e manter as forças, né? Sempre que possível. Letra C. Depois de realizar uma análise SWOT, a empresa deve dedicar-se a estabelecer metas, especificando-as para o planejamento. Vamos lá, essa aqui está ok, né? Ou seja, na hora que depois de você fazer um diagnóstico desse, você entende melhor quais são os objetivos que você tem que buscar, né? Quais são as suas metas, né? Especificando elas para o planejamento. Isso aqui está ok, está certo a letra C. Uma ameaça ambiental verificada pela análise SWOT refere-se a todo fenômeno da natureza que afeta a empresa. Gente, aqui o cara faz uma mistura do ambiental aqui, não é necessariamente algo da natureza, o ambiental é do ambiente que acerca, né? E além disso, nem toda ameaça, nem todo fenômeno que acontece fora, vamos, mas esquece da natureza aqui, né? Um fenômeno externo. Nem todo fenômeno é ruim, ou seja, nem todo fenômeno seria uma ameaça. Isso aqui não faz sentido, essa letra D. A letra E. Para avaliar forças e fraquezas com base na análise SWOT, basta que a empresa encaminhe formulários de pesquisa de opinião. Não, não basta isso, né? Você ter formulários de pesquisa de opinião pode ser um instrumento que você vai usar, mas ele não é suficiente para você, ainda mais você ver forças e fraquezas, né? Muitas vezes você precisa de outros instrumentos ali para você utilizar, tá? Maravilha, vamos para mais uma aqui. Na perspectiva dos clientes, são identificados e mapeados os processos críticos organizacionais que causam maior impacto na satisfação dos consumidores e na obtenção dos objetivos financeiros. Pessoal, aqui nos processos internos, ou seja, na perspectiva de processos internos, não de clientes, a gente vai mapear esses processos críticos, tá? Que vão causar, obviamente, o próprio nome, né, processo crítico, é porque ele causa maior impacto no cliente externo, né, no usuário e por aí vai, tá? Então, na hora que a gente for criar os objetivos relacionados a clientes, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar ali satisfação, se ele lembra do teu produto, se ele compra, assim, se ele te dá preferência na hora de comprar e por aí vai. Tem inúmeros indicadores que você pode utilizar para saber se o teu cliente está ficando mais satisfeito contigo, se ele está
gostando da entrega que você faz e por aí vai. Mas essa parte aqui está relacionada a processos internos e não com a de cliente, por isso, gabarito questão errada. Vamos lá, próximo. Investimento em qualificação dos empregados, avaliado pela relação reais barra empregado, é exemplo de indicador na perspectiva de aprendizado e crescimento organizacional. Pessoal, essa aqui está certa. O que que é a perspectiva de aprendizado e crescimento? É aquela perspectiva que vai te dizer se você está investindo na tua organização, seja no treinamento, no desenvolvimento dos teus profissionais, seja, por exemplo, no desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, pesquisa, desenvolvimento. Por quê? Porque eles vão te possibilitar você crescer no futuro, né? Você encontrar novas soluções lá na frente. Então, o investimento em qualificação poderia ser um indicador dessa perspectiva? Poderia, tá? Então, a questão aqui está certa. Vamos para mais uma. Impulsionar a inovação por meio da propriedade industrial pode ser entendido como a missão do INPI. INPI, porque a prova do INPI, né? Às vezes a banca faz isso, traz ali alguma questão relacionada ao próprio órgão, né? INPI é o que? Instituto Nacional de Pesquisa Propriedade Industrial, se eu não me engano, aqui, de cabeça. E impulsionar a inovação por meio da propriedade pode ser uma missão dela? Pode, né? Não conheço aqui de cabeça a missão do INPI, mas faz sentido. Isso aqui a banca considerou como certo e está certo mesmo. Ou seja, impulsionar a inovação por meio da propriedade industrial é para isso que ela foi criada. É o seu propósito, tá? Então, maravilha, gabarito, questão certa. Próximo aqui, o mapa estratégico consiste na representação textual e na descrição pormenorizada da concepção das estratégias de uma organização. Pessoal, aqui está errado. Por quê? Porque o mapa estratégico, o próprio nome diz, né, mapa. Mapa estratégico é uma página só. E é um desenho, um diagrama, né? Ele não é uma representação textual, vou escrever ali um monte de coisa. Ele normalmente ele é bem objetivo, ou seja, ele não tem descrição pormenorizada. Pormenorizada é algo detalhado, né? Pelo contrário, é uma descrição bem sucinta ali, dos principais perspectivas, dos objetivos e pronto. A ideia é você ter uma representação muito mais visual, né, do que textual, né? E não é pormenorizada, ela é sucinta, ela bem, diga assim, direto ao ponto, né? Então isso aqui é errado. Gabarito questão errada. Vamos para mais uma. No ciclo PDCA, a ferramenta 5W2H costuma ser utilizada na análise do processo, que é a etapa realizada com o intuito de identificar a causa raiz do problema identificado. Essa questão é uma questão que mistura gestão da qualidade com planejamento. Eu trouxe aqui para a gente ver, às vezes, como cobra a ferramenta 5W2H, tá? Que é muito associado ao planejamento, né? Agora, a ferramenta 5W2H, ela não serve para isso, né? Ou seja, aqui a questão está errada, porque, na verdade, a ferramenta 5W2H ela é uma ferramenta de plano de ação, né? Para fazer um plano de ação. Para que que ela serve? Por que que ela tem o nome 5W2H? Porque ela tem 7 termos ali, o que vai ser feito, por que vai ser feito, onde vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, quanto vai custar. Ou seja, são termos que são em inglês, né? Por isso 5W2H, né? Who, where, when. Mas em português é isso, é você detalhar ali quem vai fazer, por que que vai fazer, onde vai ser feito, quando vai ser feito, por quem, por aí vai, né? Ou seja, detalhando ali responsabilidades, né? Detalhando o aspecto ali do plano. Então aqui não tem nada a ver com identificar a causa raiz de problema, não, tá? Vamos para mais uma. A partir da análise SWOT, tem-se uma boa visão de conjunto a respeito da situação geral de uma organização.
o que proporciona a base para a elaboração de uma estratégia. Pessoal, tá certa essa aqui? Tá certa. A ferramenta análise, ou também às vezes chamada de matriz SWOT, ela serve para a gente entender a situação geral daquela organização, seja pública ou seja privada, entender a situação interna, entender a situação externa, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A partir do momento que eu entendi a situação, aí eu consigo montar um planejamento, né? Ou seja, eu consigo traçar ali objetivos, estratégia, como é que eu vou chegar lá e por aí vai, tá? Então aqui, certa questão. Ops, peraí, volta mais uma aqui, já é pulando. A análise do ambiente externo permite a identificação dos pontos fortes e fracos da organização, por meio de uma visão do presente e do futuro. Pessoal, aqui está errada por quê? Porque a análise do ambiente externo, ela vai falar de ameaça e oportunidades. Aqui, ó, pontos fortes e pontos fracos é o ambiente interno, tá? Então, gabarito aqui, questão errada, e é isso aí. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido. Até o próximo. Um grande abraço. Maravilha, meu povo. Finalizar aqui, deixar o convite para o pessoal aí que acompanhou, dar o like, inscreva aí no canal. Entra aqui no grupo do Zap, aqui do Simplificando. Eu estou fazendo esse curso aqui ao mesmo tempo que eu estou fazendo o curso teórico do TSE, então muita gente do TSE tem entrado. Então, se você está interessado em fazer aí o concurso, seja de analista ou de técnico, entra aqui se inscreva lá no meu curso. Vamos falar sobre toda a teoria, todas as questões de cada tópico, né? Questões da Sebrasp, o que que você precisa fazer, o que que a banca tem cobrado. Então, se você está aí ligado no TSE, entra aqui, se inscreva e a galera também interessada, eu tenho um curso só de questões, que eu também deixo o link aqui embaixo. Então, assim, então o link tanto do meu curso TCE quanto o curso só de questões, o regular, né? Eu vou abordar todos os tópicos do TCE e mais outros tópicos que não estão no TCE. Mas é isso aí. Se liga no canal, se inscreva, marca o sininho aqui para você saber sempre quando eu for fazer mais uma aula dessas. E eu te vejo na próxima. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!